www.tvfriburgo.com. Muito bem, certinho aí, só falta ajeitar um pouquinho a câmera para o negão ficar bem dentro da tela aí, né? Estamos ao vivo para você que está em casa aí na cidade de Duas Barras, meus amigos da cidade de Duas Barras, meus amigos do Facebook, o pessoal já está ouvindo o nosso bate-papo já há uns 20 minutos, né, mais ou menos, eu e o nosso vereador Diego Ornelas, que já você vai ver o rostinho deles, e o rostinho bonito, como eu sempre falo pro pessoal, né? Para você que está do outro lado, para mim, Mariozão Oliveira, é um prazer enorme estar com vocês. Principalmente aqui na cidade de Duas Barras, essa cidade onde eu comecei na comunicação há bastante tempo. Aqui foi a minha escola, né? Juntamente com vários companheiros, Josias, Geraldo Araújo, e Adi Werneck, Mozart Fragoso, e enfim, uma turma, não vou me lembrar o nome de todos, né, aqui no momento, mas aqui eu comecei com o rádio, quando você tinha rádio lá no início, perto do hospital, o Diego deve se lembrar, depois a rádio passou aqui para perto do onde é o DPO hoje, né, no governo Jorge Henrique. Eu quero mandar um abraço especial para o meu querido Jorge Henrique, que é meu amigo, de vez em quando nós estamos juntos lá no Brasil Supermercado, lá em Nova Friburgo. E nesse período também, o Jorge deu um valor enorme na comunicação de Duas Barras. Eu me lembro que a nossa rádio aqui no passado chegou a ser uma rádio de 300 watts de potência, né, quando era no período do Jorge Henrique, que era através de uma fundação, né, se eu não me engano, e fez um trabalho brilhante. Bem, estamos de volta em Duas Barras, né? Como eu estou falando para vocês, TV Duas Barras, Canal 3, do outro lado me ajudando ali a Lucileia, na mesa de áudio, na mesa de corte. Daqui a pouquinho teremos também o programa de esporte com a turma Jander Jânio e a turma da noite. Do outro lado, meu querido Ivan Noé também, nosso cinegrafista. E você aí do outro lado, nos dando carinho da audiência, assistindo a TV Duas Barras. Meu nome vocês já sabem, que para quem não sabe, Mariozão Oliveira, até que se prove o contrário, o negro mais bonito da cidade de Nova Friburgo. Até porque ninguém contestou, sendo eu, né? Mas aqui do meu lado, meu querido Diego Ornelas. Diego é filho de um grande amigo, que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Quando eu cheguei a Duas Barras, ele já era vereador aqui, ficou vereador, esteve de vereador, né? Durante 3 mandatos. E nosso querido Ney Ornelas, grande amigo, grande companheiro, sobrinho do nosso querido amigo Hernânio Guenin, da Rádio Friburgo AM, Nova Friburgo, e pai desse garotão, que também já tem 3 mandatos, foi suplente e foi presidente da Câmara. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Mariozão. Agradecer aqui mais uma vez. Fique bem à vontade, tá? Mariozão, Mário, tá? Da forma você achar melhor. O convite, né? Agradecer o convite. O Mário já explicou a origem do seu nome aqui pra gente antes, em off. Isso. E agradecer a todos os telespectadores da TV Duas Barras, todos que vêm ajudando essa TV aqui no nosso município, que eu acho importantíssima a TV. Como eu disse aqui, eu estive aqui no programa de esportes. Você estreou o primeiro programa aqui. Primeiro programa com o Jean. Eu acho que a audiência foi pequena, porque eu falei muito do Botafogo. Acho que o Jânio, o Janinho e o José. Mas é igual a mim. Você é botafoguense, né? Botafoguense. Aí eu fico aqui feliz com esse projeto e tenho certeza que vai ser um projeto vencedor e vai dar muitos frutos aqui no nosso município. Amém. Diego, 3 mandatos? 3 mandatos aí. Posso saber sua idade ou não? Pode, não tem problema. Não tem problema não, né? Mulher não, que não pode falar não, idade, mulher, né? eu tenho 35 anos, sou de 82. Garotão, de 82? 35 anos. Da idade da Lucileia. E também falei sua idade, tá vendo, Lucileia? Ela também é de 82. Aí. Vai fazer dezembro, já diminuiu um Vai pouquinho, fazer. tá vendo? Fala que mulher não gosta de falar a idade. Envelheceu ela, 6 meses. 6 meses. 35 anos. É isso aí. Quando começou na vida pública? Desde cedo, é claro, já do pai, né? A política, por exemplo, na minha vida, ela se confunde com a minha vida, né? Sim.
Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai foi eleito vereador. E isso eu vim acompanhando toda a sua trajetória. E depois, em 2004, foi a primeira vez que eu me candidatei. Fiquei de suplente, depois assumi a cadeira por um tempo. E depois fui eleito e não parei mais. Quem era o prefeito da época, em 2004? 2004 foi a saída do Jorge Henrique para a entrada do prefeito Antônio Carlos. Antônio Carlos. O Gonzaga foi que época? Gonzaga foi em 92. Prefeito. 92. Eleito em 92. Eu me lembro dessa turma toda Gonzaga foi Jorge na época Henrique, do meu pai. Gonzaga, né? Gonzaga, que foi uma perda para o nosso município. Puxa, muito grande, né? A gente estava sempre também em contato com a gente, tanto o Gonzaga, tanto o Ney, né? Mas o Gonzaga desencarnou muito cedo, né? Ali na cidade de Nova Friburgo, num acidente. E a gente estava sempre juntos ali no Geraldinho. Geraldinho Tavares, né? E a Elci é tia da minha esposa, né? E sempre a gente se encontrava ali para bater um papo, tomar um suquinho de cevada. É bom, né? Bom camarada, o Gonzaga. Então, 29 anos de vida pública, 29 anos? Da minha vida para cá são 13 anos, né? E mais acompanhando meu pai. Seu pai. Agora me diz uma coisa, você também tem formação, você é advogado? Sou advogado e sou publicitário também, formado em comunicação social também. Qual universidade? Eu formei no Estácio de Sá, em comunicação social. Friburgo? Friburgo. E em Direito eu formei na Cândido Mendes de Friburgo. Cândido Mendes de Friburgo, lá com o professor Gazé. Isso. Estácio com Marom. Marum, isso. Um abraço para o Marum. Né? Gente grande boa, amigo Marum. E hoje, além de vereador, você também advoga? Advogo também, a gente está, né, o que o tempo permite a gente, né? Duas funções. Sim. Mas a gente tem um trabalho também como advogado também. Aqui em Duas Barras ou Friburgo? Aqui em Duas Barras, em qualquer lugar, né? Em Friburgo, aonde vier a demanda. Aqui em Duas Barras. Eu atendo individualmente, né? Sim. Isso. Legal. Agora me diz não trabalho para nenhuma empresa. Diego, você foi presidente da Câmara de Vereadores. Aí as pessoas que estão do outro lado podem pensar que está no Facebook, né? Câmara de Vereadores é a melhor escola, tá? Para quem quer ser um político de verdade. Porque se ele se sair bem na Câmara de Vereadores, ele vai ser um político honesto. O cara, quando é canalha, me perdoa do jeito que eu falo muito assim, desse jeitão, quando é canalha na Câmara de Vereadores já demonstra. Já mostra. Né? Já mostra que ele vai ser um político sanguessuga, aquele político que quer sempre levar vantagem, vai querer sempre estar presente em tudo, mas não presente para mostrar o seu trabalho, mas sim para se beneficiar da política, enfim. Você ficou, que não é o seu caso, eu te conheço desde criança, né? Que não é o seu caso. Eu falo com as pessoas que dentro do meio político, apesar de todos os problemas que a política está passando nesse momento, nós dependemos dos políticos e o político é filho da urna, tá? Somos nós que colocamos o Diego lá, somos nós que colocamos o prefeito Luiz Carlos lá, somos nós que colocamos o vereador Jander e tantos outros vereadores, que eu não me lembro o nome de todos, tem um aí em Duas Barras, que já me cobraram umas 3 vezes, me confundiram com ele. Chiquinho da São João. Foram separados na maternidade, né, Maria? Mas 3 vezes o cara, Chiquinho, você pode remunerar lá para meu esquema? Eu falei, não, rapaz, não tive ele remunerar. Né? Aí o Zander estava junto, sorriu muito, né, por causa disso. Mas o político, quando é bom, ele já vem de berço, né, tem uma criação, enfim. Como foi ser presidente da Câmara? As pessoas têm falado para mim que você foi um excelente presidente da Câmara de Vereadores Duas Barras, independente do número de vereadores, né, porque os municípios menores têm 9 vereadores, outros municípios igual Friburgo, 21, e igual Petrópolis, Teresópolis são mais, e o Rio de Janeiro muito mais ainda, mas Câmara de Vereadores e ser vereador, ou estar de vereador, independente do número de pessoas, né, é sempre a Câmara de Vereadores. Me informaram que você fez um trabalho legal em Duas Barras, houve devolução de dinheiro, né? Como foi ser presidente? Você jovem já ser presidente da Câmara de Vereadores de Duas Barras? Quando eu cheguei na Câmara, eu fui presidente do meu segundo mandato, né? Eu tive um primeiro mandato que eu considerei muito bom. Nós conseguimos vários marcos aqui no município de Duas Barras, no primeiro mandato, que foi quando nós conseguimos, através do deputado Luiz Martins, da Comissão de Transporte da LERJ. Luiz Martins? Luiz Martins. É ainda deputado? É deputado ainda.
Inclusive recebeu um título de cidadão bibarrense aqui e um título merecido por Duas Barras. Um título merecido. O vereador Batista deu um título a Luiz Martins, um título merecido. Um deputado que tem trabalho no município. Legal, legal. Na época do meu primeiro mandato, nós tínhamos um problema muito grave aqui no município de Duas Barras, que era a Natividade, a empresa Natividade, me lembro. que vinha perdendo freio nessa descida aqui, trabalhando com ônibus com pneu careca, com faróis apagados. Aí um grupo de jovens chegou na Câmara. Tinha um motorista antigo aí, Tiãozinho. Tiãozinho já tinha aposentado nessa época. Já. Eu vim pra rádio, eu via fazer aqui os finais de semana, eu via nessa empresa, na atividade. Exatamente. Nisso, chegou lá, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Agendei uma visita à Comissão de Transporte no Rio, tive com o deputado Luiz Martins, Sim. na época o deputado Marcelo Simão, Dionísio Lins, entre outros. Conversei, mostrei para eles algumas fotos. Ele falou, o que você conseguir de documento probatório que esse ônibus está atrasando o município, você traz para mim. Esse ônibus causava atraso, o pessoal que trabalhava em Friburgo, em Monte Jardim, muitas vezes esse ônibus quebrava na estrada e o pessoal chegava atrasado, muita gente perdendo o emprego. Nós marcamos a audiência, na mesma semana chegou um grupo de jovens, comandados pelo Matheus Araújo, um jovem aqui do nosso município, jovem lutador, que eu admiro muito, pessoa que eu admiro muito. E nessa sessão da Câmara eu peguei e falei assim, olha, vamos fazer um abaixo-assinado, todo mundo de Duas Barras, eles correram atrás, fizeram tudo, mérito todo a eles do abaixo-assinado, conseguindo mais de 2.000 assinaturas para mostrar a indignação da população bibarrense com a empresa. Fora documentos, eu lembro que o Juninho, que é dono da padaria bibarrense, conseguiu fotos para mim, na época eu levei essas fotos, passamos num telão lá na audiência, uma audiência que teve pública, que nós tivemos presente na audiência pública. Os deputados, 5 deputados estaduais, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Detro, o presidente do Detro, eu, como vereador de Duas Barras, e o vereador Luciano Faria, de Nova Friburgo, que na época era vereador, chegou a ser presidente da Câmara de Nova Friburgo. Conheço muito o Luciano. Então nós conseguimos, nessa audiência, o Detro decidiu que iria extinguir a Natividade. Marcou-se então uma vistoria em Nova Friburgo ao galpão da Natividade. Fomos lá, vieram os deputados do Rio, fizemos a vistoria e vimos que não tinha condição. Nisso a Natividade saiu, entrou a Empresa Brasil com ônibus até com ar-condicionado na época. Inclusive abaixando o preço da passagem na época, um preço que já era alto, baixou, continua alto, oneroso, mas na época nós tivemos esse benefício à população. Conseguimos também, eu era conselheiro do meio ambiente, e eu vou deixar claro que essa audiência pública foi a única audiência do município com menos de 15.000 habitantes até hoje na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A única. A única. Ela veio depois do bondinho de Santa Teresa. Lembra que teve um desastre no bondinho de Santa Teresa? Me lembro. Inclusive eu disse assim, olha, nós não podemos só punir o desastre, nós temos que evitar. Sim. Falei ao presidente do DEA, esse desastre da Natividade estava anunciado no nosso município. Eu não estou falando só do emprego, só dos alunos que estavam perdendo prova, eu estou falando de um desastre que podia causar aqui vidas de pessoas seriam. Então, conseguimos. Na época, foi uma vitória em tanto. Depois, com a Secretaria de Meio Ambiente, eu era do Conselho do Meio Ambiente, o secretário era Maurício e o Mário Ponce, nós conseguimos lá intervir junto ao INEA, conseguimos dragar os rios de Duas Barras. Tanto que em 2011 teve aquelas... Tragédia enorme. E o Duas Barras estava com rio escoado, água escoada, foi um trabalho de prevenção. Que foi. Nisso tudo foi meu primeiro mandato, foram as coisas mais importantes, dentre outros. No primeiro mandato, eu criei a Lei Municipal de Esporte e Lazer, uma lei que dava as diretrizes do esporte e do lazer, da política de esporte e lazer, que resultou na criação da Secretaria de Esporte do município. Criei também a Lei de Transparência Municipal, que tem que ser feita tanto pela Câmara quanto pela Prefeitura, colocar os sites, depois temos até uma lei federal, colocar todos os gastos, nomeações nos sites da Prefeitura e da Câmara de Transparência. E foi esse... É o portal da transparência, na verdade. Exatamente, isso foi feito tudo no meu primeiro mandato. Mas sabe que o nosso primeiro mandato, como eu sempre digo, está estagiando, está focando. No segundo mandato eu nunca almejei, até então,
ser o presidente da Câmara. No segundo mandato, alguns vereadores chegaram para mim e decidiram que eu seria o presidente da Câmara. Eu encarei, Mariosana, como um desafio. Um desafio, a gente estava com a Câmara na época, eu posso falar aqui, desacreditada, uma Câmara que não vinha muito bem, e eu encarei como desafio, eu falei assim, não, eu vou topar, é uma coisa que eu não almejava, não esperava, mas eu resolvi encarar esse desafio e juntamente com a equipe que eu consegui, com os vereadores também que entenderam o momento da Câmara, nós conseguimos realizar um bom trabalho. Nós conseguimos na Câmara, nós fizemos na Câmara, só a nível de conhecimento, nós fizemos o primeiro concurso público da história da Câmara Municipal. A Câmara não tinha nenhum funcionário público, fizemos o primeiro concurso público, diminuímos o número de cargos para poder economizar para fazer esse concurso. Criamos depois, logo em seguida, demos aumento de 18% ao funcionário público da Câmara Municipal. Conseguimos fazer um convênio e criamos o Green Car, que é um cartão de alimentação para os servidores da Câmara Municipal, que pode ser gasto somente do município. Fortalece, assim, sim, a economia local. Local e o funcionário. Você beneficia Legal, tudo dentro do município. Conseguimos aqui... Exemplo bom, hein, para as outras câmaras de vereadores, hein? Exatamente. Inclusive, eu estou sabendo que até Friburgo já está estudando. Vai... lá o presidente lá, em breve. O presidente Alexandre Cruz, aí, Alexandre Cruz. Boa, copiar, que é bom. Né? Exatamente. Não custa nada, né? E os funcionários da Câmara, sem dúvida, vão ficar satisfeitos, apesar de Friburgo ter lá um restaurante popular, mas serve mais os próprios funcionários do município, serviço público e tudo mais, e a Câmara fica um pouco mais distante, liga para o Diego, exatamente. Coisas boas, né, Diego? Exatamente. Inclusive, queria deixar um abraço aqui a todos os funcionários da Câmara Municipal, aos colegas vereadores da Câmara Municipal. Deve sentir saudade de você lá como presidente, não? Eu sinto saudade. Quem é o presidente agora? É o Bebeto. Bebeto de Fazenda do Campo. Fazenda do Campo, ele fazendo um trabalho bom também. E eu mantendo muitos ganhos nossos, mantendo o Green Car. Aqui, hein, Bebeto? Marcar para você exatamente. Com a gente aqui também. Mas aí, rapaz, nesse mandato, então você criou tudo isso para o Criei, consegui na época. Na época nós conseguimos, através das economias, eu consegui a aquisição de um terreno para a Câmara Municipal. Nós compramos um terreno onde está a sede da Câmara hoje. Ali, porque o que acontece? Aquele terreno lá, aquela sede antiga, uma parte é própria e outra é alugada. E a Câmara Municipal não tinha ali entrada para acessibilidade para cadeirantes. Então, fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a gente correu atrás disso aí, conseguimos. O Chiquinho, seu clone. Chiquinho foi presidente posteriormente a mim, fez o primeiro pavimento e acredito que agora o Bebeto vai terminar o segundo pavimento e deixar aquela obra pronta. Então o Chiquinho também já tem mandatos anteriores também? O Chiquinho tem também 3 mandatos. 3 mandatos. Legal. Chiquinho, ele foi presidente da Câmara também. Deixou também a sua marca como presidente. Deixou sua marca. Por isso o pessoal gosta muito dele aqui também, né? Já foi secretário de Assistência Social, já foi secretário de Agricultura. Hoje ele está de secretário. Hoje é secretário distrital, do distrito de Monerá. Lá em Monerá. Também. Muito bom. E a Câmara ali, então, já foi o início do seu trabalho. O início. Estive lá numa sessão. Isso, exatamente. Está muito bonita a Câmara de Vereadores. Terá gabinetes também para os vereadores, é isso? Em um futuro breve nós teremos gabinete para os vereadores, teremos acomodação. Fácil acesso, né? Fácil acesso. E ficou na chegada do município, né? Um cartão de visita do município ao Poder Legislativo. É verdade. Né? Então, também consegui, Mariosão, um fato revolucionou a Câmara, revolucionou a maneira da Câmara agir e as sessões da Câmara também. Nós conseguimos transformar a Câmara, criei um site para a Câmara, para a Transparência Municipal, e nesse site também eu consegui transmitir a Câmara online, as sessões da Câmara online. Continua até hoje, né? Continua até hoje, Chiquinho continuou, o Bebeto continua, e eu acho que nunca mais sai. Legal, não pode tirar. Porque foi votada uma lei por todos os vereadores, na época, de autoria minha, votada por todos os vereadores, que eu agradeço e parabenizo também, porque é um compromisso com a transparência. Sim. E isso alterou muito o meu primeiro mandato para o segundo. Porque Rádio Câmara tem aqui? Rádio Câmara tem? Criamos também a Rádio Câmara, era na rádio
Ponte da Serra, mas ainda não Serra. voltou, mas Bebeto já disse que já está conversando para ver se, legal, tem que ter, se volta, porque é interessante. Eu acho importante essa comunicação. Mas ele também na TV Câmara, conforme tem lá em Nova Friburgo, foi criada pelo meu grande amigo meu, o José Eduardo Valentim, né? Chama de Valentim, que é importante, suma importância, porque, Bebeto, isso que o Diego está colocando para a gente aqui, e que passou por outros também, presidentes que estão dando sequência, porque tem muita gente que não pode, naquele momento, estar presente na sessão da Câmara. Às vezes as pessoas reclamam tanto, poxa, a sessão da Câmara fica vazia, o cara reclama na cidade, reclama do seu vereador, reclama do presidente e tudo mais, mas às vezes naquele momento ele não pode estar presente, até porque as pessoas têm, muitas pessoas têm sua religião, têm seu horário, tem o horário do seu culto, tem o horário da sua missa, outros estão trabalhando no comércio. Quando se tem a Rádio Câmara, quando se tem a Câmara na web Câmara, na internet, quando se tem a TV Câmara, você dá oportunidade para o eleitor, né, quem está do outro lado, de acompanhar o trabalho da Câmara de Vereadores. Hoje as pessoas às vezes até acham que eu sempre falo que são dois tem que andar juntos, que é o poder. Na verdade, hoje são mais, né? Poder executivo, legislativo, tá? Judiciário e a imprensa. Tem que estar juntos. O resultado nós estamos vendo aí. Hoje se tem esse problema todo aí. Problema não, que está sendo uma solução dos problemas que estavam debaixo do tapete, foi através da imprensa. E através da imprensa, através também das câmaras de vereadores, que muitos vereadores começaram também a gritar, onde começaram a mostrar deputados, onde começaram a mostrar senadores, né? Tudo isso através da internet, TV Câmara, Rádio Câmara. Por isso nós estamos achando que, eu acredito que nós vamos ter um país passado a limpo. E uma das coisas mais importantes para você que está em casa é a Câmara de Vereadores. Qualquer projeto que o prefeito precise fazer na cidade, né, tem coisas que ele pode fazer, coisas pequenas, talvez sem precisar de uma licitação, sem precisar de uma autorização da Câmara, algumas coisas ele pode fazer. Mas a maioria das coisas que tem que ser feitas dentro do município, independente do tamanho que for, tem que passar pela Câmara, tem que ser votado pela Câmara. Então é interessante, Bebeto, que você mantenha esse trabalho da Rádio Câmara, da Câmara na internet, né, porque nós precisamos dessas informações. Por não podermos estar todos os dias nas câmaras de vereadores, nós precisamos estar informados hoje através dos meios de comunicações, até para que a gente possa cobrar o Diego, cobrar o Jander, cobrar o Bebeto, né? E eles também mostrarem, porque muitas das vezes, o Diego, fica da seguinte forma: poxa, o vereador Diego não faz nada, 4 anos lá não faz nada, mas o projeto bonito que ele fez, que está lá, que vai beneficiar a população, que a população não ficou inclusive sabendo. Na Câmara, o Bebeto vem mantendo essa Câmara online, e inclusive ela fica disponível também no site da Câmara, as sessões anteriores, para quem quiser ver, pode visitar o site da Câmara, o Facebook da Câmara Municipal, a qualquer momento, que eu acho interessantíssimo. Eu costumo dizer assim, na época tinha vereadores que ficavam meio, Diego, eu acho melhor não. Eu falava assim, olha gente, a pessoa pode discordar do que você está falando, sim, mas ela tem que saber a sua opinião. Isso aí. Porque tem que saber o que você está fazendo. Então a pessoa, eu não tenho problema nenhum com isso, qualquer pessoa, eu prefiro ser questionado. Agora, questionado por pessoas pacificamente, né? Nem sempre nós vamos falar o que a pessoa quer ouvir. Seria maravilhoso para um político. Seria ótimo, né? Dar só sim, falar o que você quer ouvir, seria maravilhoso. Mas a gente tem opiniões muitas vezes diversas, né? E também tem os trâmites a seguir, você não pode... É verdade, você tem... Há uma hierarquia, como é que se diz na Câmara, há um regimento interno. Nós temos um regimento interno. Pode ser da forma que eu quero, né? Com certeza. E eu queria dizer também, depois, ao fazer isso tudo como presidente, Manuzão, eu ainda consegui, no final do meu mandato, devolver um montante de R$350 mil. Aí você que está do outro lado, estou cortando o Diego sempre, por quê? Porque você que está do outro lado, no Facebook, fala, poxa, o presidente da Câmara devolveu R$350 mil, nós estamos no município de Duas Barras, né? Município de Duas Barras. Aí você fala, mas Friburgo devolveu 1,5 milhão, né? Olha o tamanho lá, nós temos 250 mil habitantes. No mínimo 20 vezes maior, né? Sim. Duas Barras hoje está com 12, 14 mil habitantes. Exatamente. Né?
350 mil é muito dinheiro. Você fez essa devolução, né? Fiz essa devolução ela foi feita na época, o prefeito era o Dr. Alex, e foi a maior devolução da história do município de Duas Barras, maior que os 8 presidentes anteriores somados, não são maior que os 8 não, maior que os 8 somados. Puxa, que legal, né? E apesar de ter feito isso tudo aqui, nós ainda compramos, fizemos galeria de ex-presidente de aço inox, equipamos a Câmara toda, computadores novos, equipamos o plenário com aparelhagem de som toda nova, microfone para todos os vereadores. Então foi uma coisa que a gente fez, compramos um carro zero para a Câmara Municipal e ainda ganhamos um carro da Assembleia Legislativa. Foi um trabalho que nós fizemos, é um trabalho que eu me orgulho, Manazan. Eu acho que você tem. Você sabe quantos anos nessa época? Eu assumi a Câmara, eu tinha 30 anos. 30 anos? É. Puxa, cara, quando eu fui, ainda, quando eu fui presidente. Mas uma coisa, aprendeu direitinho na cartilha do pai, né? Não, meu pai também foi um vereador que nesse ponto ele sempre... O mais novo vereador na época, ele está ajudando aqui. Então a gente teve, o Ivan começou, lembra do meu início, eu comecei muito novo, eu tinha vindo eu já estava na política, vim da política, mas eu vim do meio da juventude muito grande na época. Na época, o Ivan deve lembrar bem, a juventude não tinha muito espaço aqui em Duas Barras. Eu conversava até com o Jander isso outro dia, o Jander falou, Diego, você abriu uma porta pra gente. Porque a primeira eleição que eu encarei como vereador, muita gente falava assim, você é muito novo. Já para a segunda, que quando eu fui para a reeleição, o pessoal falava assim, olha, tem que ser vereador novo. Aí começou a vir o Jander, veio o Xi, o Daniel, veio uma garotada danada, e eu acho isso muito bom, porque é uma renovação. Hoje, esse pessoal começa a chegar ao poder nessa eleição. Sim. Tem o Arthur, que é filho do Luiz Carlos, que é secretário de governo, foi candidato também. Nós tínhamos nós começamos a chegar à juventude, foi essa juventude que eu acho que vai, daqui a um tempo, administrar o município. Né? Agora me diz uma coisa, Diego, gente, nós estamos ao vivo já aqui pela TV Duas Barras, tá? Canal 3, nosso telefone da participação, nosso primeiro programa aqui com vocês em Duas Barras, ao vivo. Vamos estar todas as terças-feiras convidando sempre pessoas do nosso município, vereadores, secretários a vir participar com a gente. Nosso telefone aqui da TV é 25 34 14 60 para você que sai em Duas Barras. Quem está fora, código de área 22. Nós temos um WhatsApp também da TV, que é o 997-531-656, tá? 997-53-1656. Para assistir pelas redes sociais, pode ser pelo Facebook do Mariozão Oliveira. Nosso programa está sendo ao vivo nesse momento, ao vivo na cidade de Duas Barras. Para você que está fora de Duas Barras, muito obrigado pelo carinho. E para quem não conhece Duas Barras, é a terra do Martinho da Vila, a terra do Diego Ornelas, tá? A terra de todos os bibarrenses, das pessoas que aqui amam essa cidade. Então é importante que você venha conhecer também Duas Barras, né? Tem uma passadinha, Duas Barras é tão gostosa, é linda, é maravilhosa. Nós estamos sempre mostrando aí a praça que te dá uma tranquilidade enorme para você que tem seus filhos, né? Para você que é idoso, né? Para o pessoal da terceira idade. Também tem uma tranquilidade muito enorme nessa cidade. E sem falar nos grandes amigos que você vai conquistar aqui, porque é um povo amável. E com isso nós estamos com a nossa TV Duas Barras, canal 3 e Duas Barras. Diego, me diz uma coisa, hoje já são 16 horas, 15 horas e 59 minutos, estamos ao vivo nessa terça-feira. Hoje, Duas Barras, nós estamos com um prefeito novo. Ainda é cedo, eu sempre falo que não, tá? Mas eu falo que não porque eu sou da comunicação, você também da comunicação, então a gente sempre quer que as coisas aconteçam com um pouco mais de rapidez. Eu tenho um amigo meu que foi eleito em Nova Friburgo, o prefeito Renato Bravo. Aqui em Duas Barras tem um amigo meu que também foi eleito, que é o Luiz Carlos. E eu sempre falo com o Renato que, independente do tamanho de municípios, que nós já estamos aí. Renato tem 6 meses de governo, vai fazer 6 meses de governo, o Luiz também 6 meses de governo, né? Estamos no mês 6, né? 6 meses de governo, com mais 3 após a eleição. Quer dizer, temos 9 meses de governo. Já está na hora de nascer algo, né? E eu sempre fiquei sabendo, depois vamos trazer o Luiz aqui também, que já estamos com o movimento
na Policlínica, que ficou um bom tempo parada aqui em Duas Barras, né? E tantas outras coisas estão acontecendo no município. Hoje você como vereador, jovem, talento da política, foi presidente da Câmara, conhecedor de não só do município, dos municípios, dos problemas e das necessidades, também das virtudes dos municípios vizinhos, mas também conhecedor do centro do Rio de Janeiro, onde é o nosso caldeirão da política, né? Aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. O que deveria ser feito de imediato, assim, no seu pensamento, se fosse hoje você o prefeito? Não vamos falar do Luiz Carlos, né, em Duas Barras, vamos falar o Diego. O que deveria ser feito de imediato para a população de Duas Barras, né? Eu sei que muita gente está pedindo saúde, mas além da saúde, o que mais poderia ser feito? Não, a saúde é primordial. Sim. Eu acho que tem que ser organizado. Eu acho que Parece andando, né? A Policlínica. A obra da Policlínica. Hoje a gente tem uma deficiência grande aqui na situação dos exames. Eu acho que tem alguns que estão demorando a marcar. Mas, aos poucos, o governo vem... Está caminhando, né? Caminhando. São temas de debate constante na Câmara. Há 2 meses atrás, 3 meses atrás, a Câmara se falava muito em remédio contínuo. Sim. O problema do remédio contínuo foi resolvido. Fala-se hoje nos exames, na forma organizacional do exame, com a qual eu concordo. Eu acho que nós temos que ter uma forma mais séria da marcação de exame, tem que dar celeridade a isso. Tem como ser feito esses exames, às vezes, que as pessoas estão pedindo aqui dentro de Duas Barras, ou tem que ser fora? Alguns vão ser feitos aqui dentro. Por exemplo, hoje Duas Barras vai ter, que foi uma conquista, foi a emenda do deputado Glauber Braga, um raio-x de última geração que nem na Exame nem em Friburgo tem. Então está faltando a Ampla ligar, Enel, né? Enel. Ligar uma luz lá, dar O pessoal tem reclamado bem da Enel aqui, diz que está pior do que quando era Ampla. Muito que ruim. As concessões, hein? Nós fizemos, os outros vereadores são testemunha disso, do outro governo, do outro, quantas vezes o governo tivesse. Nós fizemos várias audiências públicas, até com o diretor da Ampla na época. Tem como mudar isso para Cataguases, não? A Cataguases já está pertinho aqui. O problema maior... Em Sumidouro. É uma concessão do município? É uma concessão municipal. Ou é estadual ou federal? Municipal? É municipal, de acordo com a Constituição Federal, né, com as leis federais. Só que o município de Duas Barras, Bom Jardim e Cordeiro, para gerar interesse econômico, ela é feita pelo Estado em todos em conjunto. Diferente de Friburgo. Friburgo sustenta uma empresa sozinho de energia elétrica. Duas Barras já não. E tem uma porcentagem também de ações também o município tem junto a Energisa, né? Energia. O que acontece aqui no governo? Eu vejo o Luiz Carlos, entre erros e acertos, eu vejo acertando mais. Por quê? Você tem hoje, emergencialmente, já vou te responder, você tem hoje algumas coisas sendo feitas no governo, emergencialmente. Para você concluir, você é da situação ou da oposição? O quê? Existe dentro das câmaras de vereadores uns que são da situação, outros eu fui eleito com o Luiz Carlos na situação. Que bom. Apoiamos o prefeito Luiz Carlos, estamos na situação. Você é qual partido? Eu sou do PSB. PSB é partido bom, forte. Forte. Nós tivemos em Friburgo o Anderson Nogueira, que foi vereador. Né? Saudade Braga, o Glauber Braga. Foi prefeito, eu trabalhei no governo Saudade. Né? E o Glauber, deputado federal. Exatamente. Você é o presidente aqui em Duas Barras? Sou presidente do PSB em Duas Barras. Mas voltando a hoje... No começo do ano vou explicar um pouco do ano passado para cá, o que já aconteceu. Ano passado eu e alguns vereadores, a maioria deles, fizemos a vistoria em todas as escolas do município e vimos o estado precário delas. Sim. Inclusive, uma foi até alterada de lugar porque era alugada, de tão precário que era o estado da escola. Em Duas Barras tem muita coisa alugada, né? Eu estive reparando muitas casas alugadas. Exatamente, é o que a gente espera com a Policlínica, que a Policlínica venha para absorver todos esses alunos. Isso é exemplo, comprar um terreno lá em cima para fazer determinadas coisas, né? Inclusive, o governo conseguiu reduzir do ano passado para cá R$150 mil anual de aluguel. Isso já foi levado à Câmara Municipal e foi visto, comparado com o governo anterior, 150 mil a menos. E esse número tem que ser ainda maior, né? A diferença do ano passado para cá, com o aumento da Policlínica. Foi feita uma reforma na maioria das escolas.
Depois dessa vistoria nós fizemos, entregamos na época ao prefeito Alex, que se manteve inerte. Agora no governo Luiz Carlos, foi feita uma reforma no início do ano letivo na maioria das escolas municipais, que hoje a maioria delas está em segurança. Foi feita também uma coisa muito importante que eu acho justo. Eu fiz um projeto de lei ano passado, ano retrasado, em 2015, que era em benefício dos professores, a regência dos professores que era perdida nas férias. Sim. O professor, quando chegava no período de férias, ele perdia a regência, incrivelmente no município do Arbaz, ele perdia essa regência. Eu, acreditando num erro de interpretação da lei. Eu coloquei uma emenda que acabava com esse erro de interpretação, mas essa regência não foi paga nem em 2016, nem em 2015, nem em 2016. E era o governo do Alex, né? Alex. Começo esse ano, o Luiz Carlos já pagou, a Câmara, os vereadores cobraram legal. E já foi pago a regência. Eu acho que hoje, Maria Osana, é uma situação muito difícil. Você me perguntou, eu vou voltar à pergunta, se eu fosse prefeito, qual era a maior emergência de hoje? Eu acho que a maior emergência é a valorização do funcionário público. Sem dúvida. Eu acho. Esse é o primeiro passo. Não é fácil. Não é uma tarefa fácil, você tem queda de arrecadação, Duas Barras tem muito funcionário, alguns ali, eu não vou citar, muitas vezes alguns administradores. Esses funcionários são como? Concursado ou contratos? Tem concursado, tem também de contrato, mas a maioria é concursado hoje. Tem comissionados, né? A gente tem um número de concursado muito grande, muitas vezes por irresponsabilidade de políticos anteriores, que chegavam no final de um mandato, último ano, chamava 20 pessoas, 25 pessoas, precisando de nenhuma ou de uma. Questões de, então isso causa dano politicagem, irreversível. Por isso que eu digo, a pessoa não pode pensar em administrar nesse momento, tem que pensar para muitos e muitos anos, né? Verdade. A obra que fica do político é essa. Sim. Eu acho que a policlínica que a gente estava dizendo aqui vai absorver muitos aluguéis. Eu também acredito que sim. Vai centralizar tudo aquilo ali, né? Tudo, você vai ter ali. Eu estive com o Luiz Carlos batendo um papo com ele e ele me passou que parece que vai centralizar tudo no só local, né? Até mesmo esse setor de raio-x vai para lá também, não vai? Tudo, vai tudo para lá. Você tem hoje uma fisioterapia alugada, uma odontologia alugada, você tem hoje uma farmacinha alugada, você tem hoje alguns imóveis, tinha mais. Vanoé, não pode me lembrar aí, mas tinha muito mais. Tinha muita coisa. Muita coisa. Até você tem a casa alugada aqui? Não. Ah, não. Então você tinha muita coisa alugada no nosso município, ainda continua tendo. Por quê? Muita coisa ali. Fica mais caro você mudar do que você terminar a obra da policlínica. A obra da policlínica, a gente acredita aí que ela se pague com o tempo. Ano de governo. Não, mais um pouquinho, porque é uma obra muito grande. Ontem lá é bem grande. Ontem eu conversava com uma pessoa da Secretaria de Obras, uma obra de 2.700 metros. Uma obra, é uma pena não ter sido concluída ainda. Mas vamos aí, a Câmara... Lembrar aqui que a Câmara liberou, no último mandato, 3 vezes, no mínimo, suplementação para a conclusão da obra. Era pedido, a gente suplementava, essa obra não era concluída. Deixar claro aqui. Eu até hoje, eu vejo a Câmara assim, a Câmara sempre teve vereadores com divergência do governo, sempre. Mas não contra a população. Não, eu ainda não vi a Câmara, até hoje, desde quando eu sou vereador, a Câmara atrapalhar o governo. Sim. Não vi. Não vi. O governo que atrapalha o governo atrapalha a população. A população, né? Eu até hoje não vi. Isso eu falo aqui. E eu que na maioria das vezes sempre fui situação na Câmara. Sempre fui eleito. As 4 eleições que eu disputei... O seu prefeito ganhou? Ganhou. Sempre ganhou. Então está na hora de você ser candidato a prefeito? É aquele negócio, é como foi presidente da Câmara. Todo jovem presidente da Câmara, ou também agora ser candidato a deputado estadual. Muita gente me pergunta, federal, são coisas assim, eu costumo dizer, muita gente me pergunta assim, você vai ser candidato. Eu tive o nome até cogitado, bem cogitado aqui na última eleição, sendo que eu não lancei candidatura, nem cogitei, nem nada. É uma coisa que eu acho, tem uma frase do Tancredo Neves que eu acho importantíssima, que o poder você não pode procurar nem ser fissurado nele. O poder, ele chega, é destino.
e chega quem tem que chegar. É verdade. Porque tem gente que persegue o poder a vida inteira e não consegue. Chegar. E outros que estão lá, seguindo a vida deles, As coisas vão acontecendo. e vem até ele. Estou no meio político, é uma coisa que eu comecei a militância muito cedo. E se tiver que acontecer um dia, vai acontecer naturalmente. Se também tiver que não, que esteja lá uma pessoa muito melhor que eu, né? Duas Barras bem servida, que é o mais importante. Eu acho não, eu tenho certeza que você é um excelente parlamentar, vereador, companheiro dessa população. E Duas Barras, gente, tem muito a ganhar. Tem muito a ganhar porque é um município muito grande. Talvez está faltando, conforme o Diego veio falando aqui, e nós estamos falando sempre, alguém realmente que queira dar um basta em determinadas situações para que o município possa tomar um rumo, possa ter progresso, né? Porque quando se faz, às vezes, politicagem, até para beneficiar alguém, não estou dizendo que fazem aqui, mas é meio difícil que alguém não tenha feito, né, dentro da política, porque sempre tem aquele que gosta de beneficiar alguém. Quem perde com tudo isso é o próprio município, é o próprio comércio local, é a população que paga um preço bem mais alto, né, um preço caro, porque paga com o seu suor, paga com a doença, paga com as dificuldades. Quando se tem alguém voltado para o melhor do município, que é o melhor, pensa-se como o Diego, investir-se dentro do município. Investir dentro desse município, porque aqui é a geração de renda, é aqui que nós precisamos de comprar, se alimentar, é aqui que nós moramos, né? É aqui que nós precisamos de conviver em sociedade. E quando chega um mal político, onde a Câmara faz de tudo para ajudar, e dentro desse período de 4 anos ele não consegue dar um retorno, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Alguém está sendo beneficiado, menos o povo, né? Então, quando chega o período da eleição, é hora de vocês pensarem sim 2, 3 vezes em quem votar, ou 10 vezes. Por que votar no Mariozano? Por que não votar no Diego? Por que não votar no Ivana, no Ciné? Quem tem trabalho prestado nesse município? Quem tem vontade de fazer com que o município cresça? Essas pessoas que têm que continuar na política. Né? O restante tem que ser realmente banido da política, porque são sanguessugas, né? Então o Diego está no caminho correto. Vale lembrar também que o país está vivendo um momento diferente, né? Sim. Hoje nós temos aqui, que eu sempre digo isso, o judiciário, a democracia, ela depende do voto do cidadão, da liberdade de escolha, depende muito da imprensa, da imprensa. Uma imprensa parcial, ela é destrutiva, mas depende principalmente do judiciário. Porque se o bandido ele vai lá, ele vai roubando, ele vai criando uma massa financeira muito grande. E depois ele começa a ganhar todas as eleições. Se o judiciário não condena ele, é uma disputa desleal. E tem acontecido muito isso nesse país, sabe? Muito, muito. Agora o judiciário começa a condenar. Eu vi hoje o Sérgio Cabral, governador do estado, foi condenado a mais um processo a 13 anos de prisão. Eu fico triste quando ouço esse tipo de coisa, sabia, Diego? Porque nós acreditamos no governador. Verdade. Eu votei no governador. Eu também votei. Eu votei no Garotinho, votei ultimamente no Pezão. No Pezão eu não votei. Por ele ter ficado período ali, naquele período da tragédia, com a gente, ele ligou, a gente fez um contato com ele e tal, e de repente você vê o governo do estado falido, deixou quebrar, envolvido em vários escândalos, vê o governador sendo preso, né, sendo algemado, cabeça raspada, ficar lá. Isso para mim dá tristeza. É uma tristeza, frustração, né? Tem pessoas que falam, deveria botar lá todos eles juntos e fazer isso. Não, tem que ficar lá quietinho, no seu cantinho, isolado e raciocinar, pensar. O que o Diego falou, essa é a verdadeira razão. O homem tem que tomar um momento, pensar com a razão, não com a emoção. Exatamente. Senão vai criando uma bola, vai só pensando, até a terceira geração estou bem. E agora? Mais 13 anos de cadeia, olha só que situação. E um dos processos, né? É lamentável, mas a gente fica triste por um lado e feliz porque a justiça está funcionando. Sim, isso, né? E que seja para todos, porque uma justiça para um só, uma justiça não é justiça. Uma justiça que vai condenar fulano e beltrano e ciclano não, aí não é justiça. Então a gente torce para que o país seja passado ali. Mas eu acho que aquela justiça dos 3 P's está acabando. Eu tenho que pensar, eu estou acreditando nisso, eu tenho falado sempre com as pessoas.
aquela justiça do passado que era dos 3P, né? Eu não vou falar aqui no ar, né? Porque mas muita gente sabe, acho que está diminuindo. Acho não, está diminuindo. A impressão que passa é essa, né? A impressão que está se passando é essa. É verdade. Eu sempre falo todos os dias que eu gostaria que se levantasse mais uns 2 Sérgio Moro, né? Verdade, verdade. Entre muita gente critica o Sérgio Moro, que ele erra nisso, ele erra naquilo. Eu também acho que, se você for analisar ele juridicamente, alguns fatos ele errou. Mas acertou muito mais que errou. Muito mais. Isso aí eu não tenho dúvida. Porque em toda profissão, eu como vereador já errei e já acertei. Erro todos os dias. E vou continuar. Demais, todos os dias. Exatamente. E vou continuar errando e acertando. Mas que os nossos acertos sejam maior que os nossos erros. É verdade. E que tenhamos também a humildade de reconhecer como erramos. Né? Eu costumo dizer, muita gente reclama até o Lula que gostava de usar, né? Gosta de usar associação com futebol, né? Muita gente reclama do juiz. A gente não pode reclamar do juiz. Já tentou apitar jogo algum dia, Marozan? Não, nem Ivan Noé já. É uma das coisas mais difíceis que acontece. Agora, eu fico feliz quando o juiz reconhece o erro, né? Depois do jogo. Né? O outro que errou, passou o tiratema, passou tudo e o cara tá lá, não, mas eu não errei. Tem um amigo meu aqui de Subidor, um amigão meu, tem um carinho muito grande por ele, fazia esporte com a gente na rádio, e ele gosta muito de futebol, convidaram, tinha um futebol lá em Subidor, convidaram ele para ser o juiz e ele aceitou. Ficou assim, não é assim, né? Só que ele tem uma certa deficiência na perna. E houve a necessidade dele dar uma arrancada para acompanhar a jogada. Isso que ele deu uma arrancada, ele caiu. O pessoal começou a xingá-lo. Pô, trazer juiz bêbado pra cá, pô, que eu bati nele. Mas é assim. Ele dá certeza, então é melhor, ainda mais eu com meu barrigão enorme, quase 80 quilos. E o juiz de futebol, ele é igual ao político, né? Ele, quando ele é bom, ninguém fala nada. E quando ele é ruim, todo mundo bate. E geralmente, eu acho muito parecido com político, porque quando fere interesses, ele pode estar certo. Sim. Se o cara tiver uma opinião contrária, ele não vale nada, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. Porque ele feriu meu time, né? E muitas vezes, esse lado também eu acho que com o tempo, quando a gente vinha falando aqui em off, né? Que as redes sociais alavancaram muito isso, esquerda, direita, os radicalismos. Com o tempo, a tendência, eu acho que é as pessoas, com o tempo. Nós somos uma democracia jovem ainda, né? Eu acho que com o tempo é um amadurecimento. Você acreditar, você ter a sua opinião, mas respeitar a opinião do outro. É isso aí que eu acredito que com o tempo, a maioria, não todas, a maioria das pessoas vão conseguir. Mas vamos chegar lá. Agora me diz uma coisa, estamos quase chegando no finalzinho do programa. Eu chego na entrada da cidade, eu vejo ali, como é que está o nome? O pórtico. Ali é pórtico mesmo que fala? Pórtico. Na entrada de Duas Barras. Aí chego aqui, tem ali o Mirante, Vale Encantado. Né? Mirante. Tem pessoas que cuidam lá em cima do pórtico e do Mirante aqui? O pórtico Mirante é cuidado pela prefeitura. Inclusive, esse final de semana eu estava vendo o pessoal do Projeto IP Amarelo. Conhece o Projeto IP Amarelo? Não. É um projeto do Alexandre Campos, que é um empresário aqui do município, dono da Silicone CIA. Ele fez um projeto, é um sonhador, um visionário, tanto que é um empresário aqui do município, um empresário que gera empregos aqui. Ele fez um projeto... Temos que trazer aqui, bater um papo com a gente. Muito interessante, é interessantíssimo ele. O projeto que ele faz junto com um grupo de voluntários, que é um projeto que vai está plantando ipê amarelo, mudas, do início nas margens da rodovia, que daqui uns anos vai florescer. É ipê amarelo que ele Ipê amarelo e outras coisas, outras árvores que o Alexandre teve o cuidado de plantar intercalado uma árvore com a outra, que uma floresce em cada mês do ano, cada época do ano. Poxa, então nós teremos flores os anos inteiros, todo ano. O Mirante é um ponto comercial, vamos dizer, além de um ponto turístico, é um ponto comercial, que ali é um restaurante, que foi fechado no governo anterior, foi feito na época pelo prefeito Antônio Carlos, e no governo anterior foi fechado, tentou-se fazer a licitação e não conseguiu. E a Câmara, já foi enviada à Câmara um projeto para reabertura, autorização de cessão do Mirante Vale Encantado. A Câmara aprovou por unanimidade. Isso. E já o Mirante vai estar em funcionamento ali. Porque já apareceu interessados?
Tem uma porção. Agora vai entrar em processo licitatório. E o que acontece com o Mirante? O Mirante, além de um ponto turístico, é um ponto de geração de renda, empregos. Isso. Ali já vai estar todo vapor, a prefeitura toma conta ali do Mirante, do pórtico, e a gente espera que possa receber ainda melhor o turista do nosso Porque município. são dois locais bonitos na entrada da cidade. Que tem vindo muito turista do nosso município, turismo culinário aqui no nosso município. Aqui tem uma culinária ótima com o pessoal do Moinhos, Do né? essa Moinhos, turma aí. exatamente. É uma culinária, o bacalhau de Duas Barras, Sim. né, com mais de meio século de existência, Tradição, tradição. Então a gente convida. Quem tiver... Josias trabalhou no Rei do Bacalhau, sabia? Josias trabalhou. Josias filou um bocado de bolinho de bacalhau. Não, lá Josias, no ele Federado, tem uma história vasta aqui no município. Né? O que é engraçado, o que o Josias não foi aqui no município, né? É difícil saber, ele já foi Ele só tudo. foi vereador? Não, né? Não, mas quase foi. Foi candidato e foi bem votado. Josias Eu falo com o Josias, nós chegamos à idade, Manoel, eu e Josias, que agora é melhor ser amigo do rei, do que conhecer o rei. Né? A gente não tem mais. Passou de uma certa idade, eu e Josias, é melhor a gente continuar na comunicação, né? Deixar a política para essa juventude aí, eles estão com mais gás, podem andar bastante. Mas nós precisamos. O Brasil todo. Hoje nós temos o vereador Batista, com toda a sua experiência na Câmara Municipal. Esse senhor, ele lá subiu na tribuna. Vereador no primeiro mandato. Subiu na tribuna e meteu bronca. Ele chegou, eu não sei da história do município, talvez seja o vereador mais experiente a ser eleito no município de Duas Barras, que eu não lembro de outro. Eu acho isso interessantíssimo. No dia que nós estávamos lá, ele meteu bronca, falou sobre o município, falou sobre o prefeito, e enfim. Então, lá em cima também cuidado pela prefeitura. Também cuidado pela prefeitura. Eu estava falando, porque eu estou te perguntando isso. E no pórtico também nós fizemos autorização para a cessão também daquela lanchonete no pórtico. E tem uma lanchonete, sei lá, está funcionando. Não, já foi a Câmara Municipal, tá parada, né? A prefeitura pediu autorização, agora deve licitar também. Hoje os banheiros estavam abertos, né? Na grande passou, né, Luciné? Estavam abertos ali os banheiros. Alguém, será que... Outra coisa que em breve o Ivan Noé me lembrou bem aqui, uma luta de muito tempo, o cinema já está sendo reformado. Em breve o cinema vai estar ativo. O cinema está parado no mínimo há 2 anos, né? Poxa, é uma pena, né? No mínimo há 2 anos. E o cinema tem um caso interessante, Marilza, que eu vou te falar aqui, que o cinema para mim é o maior absurdo. Não, é época do Antônio Carlos. O cinema foi uma das coisas mais absurdas de falta de gestão que eu vi no nosso município. O cinema teve um pico de luz que queimou uma peça do cinema. O cinema, eu enviei um pedido para a prefeitura e me respondeu que estava a peça queimada e que não tinha dinheiro para comprar. Sim. Aí eu falei, pedisse a ampla, já que prova-se que a peça foi queimada e pede essa ampla. Eu pedi, enviei para lá, foi pedido a ampla para ressarcir o cinema. A ampla ressarciu e não colocaram o cinema em funcionamento. Puxa. É como aquela questão, com dinheiro na mão, não colocaram o cinema em funcionamento. Continuaram pagando aluguel do cinema, funcionário para o cinema e o cinema fora do ar. É como a questão da devolução dos 350 mil, que eu gosto de deixar claro e aproveitar esse espaço. Sim. Quando eu devolvi os 350 mil, ele seria para comprar uma van com entrada para cadeirante para Monerá, uma van para entrada de cadeirantes de Duas Barras, um doblô para a terceira idade e uma van para transportar, na época, a escolinha de futebol, os atletas. Em todas as modalidades, Kung Fu, todas as modalidades que tivesse. O prefeito lá me chamou um dia e disse assim, o prefeito anterior, olha, eu não vou fazer isso, mas eu vou dar um cartão de alimentação para o funcionário público. O que você acha? Eu disse, olha, bom também. Ele falou, porque eu já estou com as vans para receber do governo federal. Eu falei, show de bola. Você fica com a van e fica com o funcionário público com o cartão de alimentação. Logo em seguida mudou-se ideia, não vou conseguir, porque eu só vou conseguir dar o cartão de alimentação nesse período, não consigo dar depois o cartão de alimentação. Em seguida foi mudado que seria para inteirar o dinheiro da policlínica, a parte da prefeitura, que na época era 500 mil, 600 e pouco de convênio e mais 500 mil de contrapartida da prefeitura, de recurso próprio. Eu falei, vai realizar um sonho nosso, porque a obra ela tem que ser feita em conjunto. Eu acredito, eu na época consegui com o deputado Hugo Leal mais de 600 mil de emenda para o município de Duas Barras.
O senador Lindbergh mandou 400 mil numa visita que ele fez. O Hugo é um parceiro também aqui da cidade. O Hugo Leal também é um parceiro aqui do nosso município. É uma pessoa boa, um político, né, que vem ajudando o nosso município. Então, é o que fica aí. A gestão tem que funcionar. Claro que o prefeito vai errar, o vereador vai errar, o Ivan Noé vai errar, o Mariozão, todos, o telespectador vai errar quando não estiver no canal da TV do Barros, quando estiver na outra. Né? Mas o erro faz parte, mas temos que buscar sempre o acerto. Sempre buscando acertar. Diego, eu quero que você volte. Eu ia te perguntar mais coisas, mas não vou te perguntar mais não, porque senão você não vai voltar. Tamo aí. Você já me respondeu, pretensões para 2018, você está à disposição do partido, né? O partido é quem decide. Eu acho legal, porque você é um garoto jovem. E tem vontade de sair do partido? Não gosto do PSB, gosto do PSB. Quem é o presidente hoje nacional do PSB? O federal, o nacional era o deputado. Não precisa responder, não. Eu vou lá mais na estadual. O estadual é o deputado Hugo Leal. O Hugo Leal que está no PSB agora, né? Na estadual. O federal era. Me falha o nome dele aqui, mas é de Pernambuco. Então o Hugo que é o presidente do PSB estadual. E o presidente de Duas Barras? Sou eu. Você. Isso. Muito bom, muito bom. Bem, você está com um parceirão grande, o Hugo, conheço o Hugo, já estive quando o Hugo era o presidente do PSC e cheguei a ter ser candidato a vereador em Friburgo pelo PSC, eu, Nami Nassif, o Wilson Tavares. O Wilson Tavares é até parentesco aqui. O Nami Nassif é um companheiro do Hugo Leal. Isso, o Nami não larga. O Hugo, não larga. Né? E estavam sempre juntos com o Garotinho. Depois eu não sei se ainda. Garotinho também. Foram muito ligados ao Garotinho. E nessa época a gente. Né? Hoje eu sou do PR, do Garotinho. PR é um bom partido. Lá em Friburgo, né? Mas quero vir para Duas Barras. Em Subidouro, quando eu estive lá, fui do PMDB. Na época do Juarez Corguinha, né? Presidente nacional do executivo do PSB, Roberto Siqueira de Barros. Esse aí, Roberto Siqueira, exatamente. Primeiro vice-presidente, governador Paulo Henrique Saraiva Câmara. O Paulo Henrique é parente do Marquinhos Saraiva, que foi o primeiro suplente vereador lá em Friburgo. Luiz Roberto de Albuquerque é vice-presidente. Senador João Alberto Rodrigues também, Capiberibe, também vice-presidente. Né? Enfim, vários governadores. E, enfim, todos aqui do partido nós vamos falar. O PSB tem uma história muito ligada a Miguel Arraes, a Eduardo Campos. Mas em Friburgo tem sobrinho do Miguel Arraes. Tem? Por isso que eu falei o nome do Marquinho. Marquinho de Varginha, do bebê Gabriel. Ele é sobrinho, é da terra deles lá, Marquinho da terra do Luiz Gonzaga, de Exu. Você ouviu falar na cidade de Exu? Já ouvi falar. Na cidade de Luiz Gonzaga. Muita gente fica até com medo quando fala assim, algumas pessoas, né? Mas existe sobre uma história que onde o Luiz Gonzaga nasceu. O Miguel Arraes, inclusive, teve alguns filhos que estudaram internamente em Friburgo, no Anchieta. De filhos de Miguel Arraes. E o Marquinho, ele veio de lá e muito meu amigo. Uma grande liderança, né? Socialista do Brasil. Duas vezes suplente, perdeu a eleição, deixou de ganhar porque ele ainda não foi vereador, né? Eu sempre falo que perde quando você está de vereador e não consegue a sua reeleição, né? Então você acaba, pra gente acaba sendo uma perca, né? Mas o Marquinho deixou de ganhar 2 vezes por 5 votos e foi suplente do Anderson Nogueira. Mas é um cara exemplar também, maravilhoso. Vai chegar a sua vez, Marquinhos. Você é um garoto bom, inteligente, novo ainda, assim igual o nosso querido Diego. Tem muito futuro pela frente. A história política do seu tio é maravilhosa, né? Enfim. E eu já gostei muito de acompanhar o Brizola, na época do Garotinho, Brizola. Era um grupo bom que andava muito com o Moncreber, né? Exatamente. Seu pai conheceu o Moncreber, essa turma toda. E com isso meu irmão jogou futebol. O Serginho? No Vasco. No Vasco, isso aí. Com o filho do Moncreber, o outro que virou dentista. Esqueci o nome dele, era Marquinhos, goleiro. Você conheceu o Marquinhos? É dentista hoje, né? Serginho chegou a ser prefeito 2 vezes em Trajano, em Morada, depois não concluiu o mandato. O Serginho é um cara, olha, Diego, maravilhoso. Serginho maravilhoso. Mas, infelizmente, não conseguiu concluir os seus mandatos lá
em Alexandre de Moraes. O cara bom, um garoto É com muita coração coisa enorme. Mas a política não depende só do coração, como nós estamos falando aqui. Tem que ser com a razão também. Nem tudo que você vai pedir o Diego, ele vai poder fazer. Exatamente. Nem tudo que o Mariozão vai pedir o Diego, ele vai poder fazer. Vai chegar momentos, nem tudo que você vai pedir ao prefeito Luiz Carlos, ele vai poder fazer. Exatamente. Tem horas que ele vai ter que lidar com a razão. Olha, eu só posso ir até aqui. Daqui para lá eu já não posso mais. E nós, como eleitores, muitas das vezes nós ficamos pelos cantos reclamando. Poxa, o Diego não faz nada, a Mariozão não faz nada, Ivan Noé não faz nada, fulano não faz nada. Às vezes ele tem até vontade de fazer. Não, tem coisas que dessa forma, tem coisas assim que a gente vê. Eu costumo dizer, nenhum político ele não faz as coisas por querer, né? Sim. Porque o que acontece? O que o político quer? Ele quer deixar a população satisfeita. Isso aí. Se você puder resolver tudo, seria ótimo, né? Eu costumo dizer, se eu pudesse resolver 100%, eu ia querer resolver 120%, 120%. Sempre mais, né? Quem tem o coração bom, quem tem a boa índole e tudo mais, assim, com esse garoto, vai querer sempre trabalhar para o melhor da nossa cidade. Gente, acabou o tempo, já não dá mais tempo para você. Outra hora você volta. Agradeço né? muito. Hoje ela esqueceu de trazer a musicazinha Vambora, Vambora, Vambora. né? Já bateu ali o horário, ela já fez sinal para mim. Diego, muito obrigado pelo carinho da sua participação com a gente. Nosso primeiro programa de estreia aqui, Mariozan, programa Mariozan, com rádio na TV, em Duas Barras. Estou feliz demais de estar aqui nessa cidade onde eu conheci a minha esposa, onde eu me casei, onde a família dela aqui está até hoje, né? Que é a dona Noêmia, 104 anos, né? A avó Noêmia, e os parentes delas estão aqui. E também tive o prazer de ter amizade. Já tomei várias saunas aqui em cima, eu, o Ney, Diego era mulher. A Dilson é primo da minha esposa também, essa turma toda aí. E fiquei feliz de estar aqui do seu lado hoje. Eu que fico. Nessa estreia e quero você mais vezes aqui, pode ser? Sempre que chamar, estamos aí. Deixe seu abraço aos nossos amigos da TV Duas Barras. Um abraço a todos da TV Duas Barras e dizer que é gratificante estar aqui com o Mariozan. E agradecer a audiência de todos, podem contar comigo aí. E a gente está na luta e vamos ter esperança no nosso município, no nosso país, que dias melhores virão. Sem dúvida. Você tem quantos filhos? Nenhum. Estamos planejando. 5 anos de casado. 5 anos de casado. Eu também levei 5 anos para ter a primeira filha. Tá na hora. A gente ficou só na luta. Nós estamos na luta. Que bom. Dê um abraço. Qual é o nome da esposa? Laura. Ontem foi dia dos namorados. Dia dos namorados. Ontem eu passei o dia dos namorados de sessão na Câmara. Eu também passei trabalhando também. Aí cheguei em casa, a Laura estava lá, eu falei, Laura, nós não temos como sair. Final de semana. Final de semana. Semana dos namorados. Dos namorados. Ela falou assim, então tá bom. Mulher de político sofre muito, né? Sofre. Acho que sofre mais que mãe, mulher. Infelizmente, é a única coisa da política que me deixa assim um pouco... Porque a família da gente sofre por uma escolha nossa, né? E eu sempre falo com as pessoas que você pode discutir as ideias e discordar também das ideias. Mas nunca entrar na família do próximo. Isso não. Senão exatamente. Você não pode ir lá entrar não, na família. Eu acho que você não deve nem entrar na pessoa do próximo. Sim. Vai no cargo. Né? Na pessoa, eu já acho que já fica uma coisa que começa você a ser o errado. Quando você entra na pessoa do deputado, na pessoa do vereador, na pessoa do... A não ser quando a pessoa se confunde com o político, né? O cara usa um cargo político para receber vantagens ilícitas, né? Ali ele está usando todo o seu mau caratismo para se beneficiar com o uso do cargo, né? Povo, né? É isso aí. Gente, muito obrigado pelo carinho. Ótima semana. Vem feriadão de Corpus Christi, né? Nova Friburgo, os tapetes lá, para quem for visitar Nova Friburgo, né? Quinta-feira. Né? Bom final de semana, bom feriadão, que muita gente também vai aproveitar região dos lagos, né, para passear. Enfim, aproveite com cautela, com tranquilidade, né, com respeito ao próximo, com bastante amor, né, conforme eu digo sempre, os 2 maiores mandamentos da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E em breve, terça-feira, estaremos ao vivo de novo aqui pela TV Duas Barras, é claro, se ainda estivermos encarnados, com o programa Mariozan Oliveira, o Rádio na TV, com mais um convidado, ok? Um abraço, muito obrigado, Lucilé, muito obrigado, Ivan Noé, muito obrigado, Diego, e até a próxima, tá bom, querido? Grande abraço. TV Duas Barras, a TV de quem ama esta cidade.